Olá, eu sou a professora Jane, mestranda do PROEF da 5ª turma do Polo da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Neste vídeo, apresento um mapa conceitual que é um trabalho avaliativo da disciplina Problemáticas da Educação Física. As problemáticas que serão apresentadas estão diretamente relacionadas ao cotidiano escolar, trazendo apontamentos e reflexões que podem fortalecer a nossa atuação profissional. E a primeira problemática que nós vamos abordar são as atuações docentes, que são caracterizadas por práticas tradicionais que tem a visão predominante nas décadas de 70, 80, 90, mas que até hoje acompanham a prática de muitos professores subordinados aos princípios da competição. Nós também temos o desinvestimento pedagógico, que é o famoso rola-bola, ou situações em que os alunos escolhem a atividade. Os meninos jogam futebol, as meninas jogam vôlei ou queimada, e aqueles que são menos habilidosos são excluídos das aulas. E também nós temos as práticas inovadoras, né? As práticas inovadoras, que é outro tipo de atuação inovadora que rompe com modelos tradicionais, entendendo a educação física como componente curricular. Dentro dessas atuações docentes, nós temos 4 categorias. A primeira é a transformação da área, que afronta a identidade esportiva, tira o chão. A segunda categoria as condições de trabalho, são os recursos, né, como a remuneração, o tempo para o professor planejar, as formações na área. E 3, nós temos a cultura escolar. E o 4, as disposições pessoais do professor. Essa abertura, ela trouxe novas possibilidades. Porém, essa nova educação física ainda não está bem clara. O segundo tema que nós vamos abordar é a relação teoria e prática. A educação física, ao longo da história, priorizou os conteúdos quase que exclusivamente numa dimensão procedimental, o saber fazer, e não o saber sobre a cultura corporal. O saber fazer muitas vezes se reduz a conteúdos esportivos, como o quarteto fantástico, vôlei, basquete, futebol e o handebol. Os alunos apresentam uma certa resistência a conteúdos conceituais e atitudinais. Isso porque existe uma tradição na escola de que a educação física se resume à recreação, à diversão, ao brincar e a não aprender os seus sentidos e significados. Agora, também dentro desse saber fazer, nós temos o divertimento, o ensino de movimentos e sentidos e significados. Agora, com relação ao saber sobre o fazer. O movimento renovador da educação física brasileira impulsionou mudanças em diversas dimensões da nossa área, elevando-a à condição de disciplina escolar, tirando a categoria de atividade, na forma de componente curricular.
ela passa por ser responsável pelo conhecimento específico e conceitual. O saber sobre o movimentar passa a ser entendido, então, e discutido nas aulas, a partir de práticas corporais, promover experiências significativas, onde os alunos consigam compreender os aspectos conceituais que giram em torno dos conteúdos. Outra problemática que nós vamos abordar são os aspectos legais. Passamos agora a compreender alguns aspectos legais que regem o componente de educação física. Primeiro, a lei LDB, que é a Lei 4.024 de 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Que essa lei, ela foi promulgada em 1961, onde a prática da educação física era obrigatória aos alunos até os 18 anos, cursos primários e médios. Também nós tivemos a Lei 5962 de 1971, que com a reforma educacional de 1971 ocorreram mudanças, a ampliação da obrigatoriedade da educação física em todos os níveis de ensino, sendo facultativa aos alunos com as seguintes condições: que trabalhasse mais que 6 horas, que fosse maior que 30 anos, que estivesse prestando serviço militar ou fisicamente impossibilitado. Também dentro desses aspectos legais, nós temos também a Lei 9.384 de 1996. Bom, a partir da Lei 9.394, o status da educação física mudou, passando a ser um componente curricular como qualquer outro, sendo obrigatório somente no ensino básico, que corresponde à educação infantil, ensino fundamental e médio, sendo facultativa nos cursos noturnos, deixando de ser obrigatória no ensino superior. O texto da lei ainda estava condicionado a uma visão biológica da área, na qual os alunos devem ser organizados em turmas com características semelhantes quanto ao desenvolvimento físico e da faixa etária. Também, dentro desses aspectos legais, nós temos a Lei 10.793 de 2003, onde existe a facultabilidade a trabalhadores, a gestantes, militares e pessoas com mais de 30 anos. E também para aqueles alunos com algumas doenças infecto-contagiosas. Fica claro que o professor de educação física na escola tem um papel de convencer as pessoas nessas condições a participarem das aulas, com estratégias interessantes dos esclarecimentos da sua prática. Os alunos só podem ser dispensados das aulas com os motivos destacados anteriormente. O mesmo não se aplica a alunos que apresentam atestado médico, a menos que sejam doenças infecto-contagiosas, Estes devem comparecer às aulas, mesmo não participando das práticas, pois a educação física é uma disciplina como as outras. O quarto aspecto que nós vamos falar, a quarta problemática, é o afastamento e indisciplina. Passando para a quarta problemática, que está relacionada ao afastamento e indisciplina,
nas aulas, né? E durante as atividades. Esse afastamento em disciplina, dentro dele nós temos os aspectos legais, né? Alguns motivos são aspectos legais, aulas do contraturno, repetição de conteúdos, insucesso e exclusão, gênero e habilidade e nível de habilidade. Os autores, eles apontam que esse afastamento em disciplina acontece mais à medida que avança nos ciclos escolares. E as razões são diversas, entre elas a relação com os aspectos legais, né? Principalmente com relação à facultabilidade, permitia as dispensas, aulas do contraturno, que dificulta a participação dos alunos, a repetição dos conteúdos e pouca diversificação dos mesmos, sendo o esporte o conteúdo quase exclusivo, não apresentando outras práticas corporais, sem levar em conta as preferências dos outros alunos. Outro aspecto está relacionado ao insucesso do aluno nas aulas, que se sente desconfortável com o seu desempenho, evitando participar das aulas, para protegerem-se. Outro motivo é a questão de gênero, por força de transmissão cultural. Os preconceitos são reforçados, colaborando para que as meninas não tenham as mesmas experiências que os meninos. Há pouca motivação das mesmas para a prática de educação física. Há também uma exclusão por nível de habilidade. E como podemos organizar essas questões de afastamento nas aulas? Importante estarmos atentos às questões de gênero na educação física, ajudando os alunos nas relações de equidade e respeito às diferenças. Diversificar também as atividades em nossas aulas, além dos esportes tradicionais, apoiando, incentivando e valorizando o nosso aluno. Outro problema que tem inquietado vários professores, não só os de educação física, se refere à indisciplina, atitudes caracterizadas por desrespeito e até mesmo agressões. Os professores explicam a indisciplina como um problema individual, da família, da comunidade. Já os alunos acusam as aulas como desinteressantes. Há uma presença de vários casos de bullying também, uma tendência por atribuir às famílias toda a responsabilidade pela disciplina dos seus filhos. Por outro lado, a expectativa das famílias que esperam que a escola ensine valores, imponha limites para os alunos. Se trata de um esforço coletivo e conjunto. Pensando nesse esforço coletivo e conjunto, né? Os autores, eles apresentam as seguintes propostas a fim de criar um clima colaborativo, desenvolver valores, criar um clima saudável nas aulas, né? De aprendizagem, de troca, que são essas práticas didáticas. O Sport Education, modelo de aprendizagem cooperativa, modelo de responsabilidade pessoal e social e o futebol caleireiro, que são ensinos inclusivos. Outra problemática, né, a quinta problemática que nós vamos falar, é o ensino do esporte. O esporte na escola não vem de encontro com os reais objetivos da educação física, sendo pautado no treinamento, no rendimento, na padronização esportiva, na seleção dos mais habilidosos. Um formato que o professor deixa
professor, no formato que o professor deixa a sua real função de lado para ser treinador e os alunos para serem atletas, com privilegiação, né, sempre privilegiando os mais habilidosos. Então, são baseados em treinamento, no rendimento, na padronização esportiva e seleção dos mais habilidosos. Segundo Barroso, a concepção do esporte como elemento da cultura corporal e da objetivação da inclusão do aluno nos remete a um tratamento didático e pedagógico. Que seria a pedagogia do esporte, uma tematização, uma diversificação e uma equidade. Então, o processo de ensino ele deve ser regido pela equidade sem nenhum tipo de exclusão, né? Precisa de ter uma contextualização, uma diversificação, questionamentos, discussões, né? Que seriam práticas didáticas e pedagógicas. Torna-se necessário também oferecer habilidades diversificadas para que os alunos possam conhecer, vivenciar durante todos os anos de escolaridade. As aulas devem ser também tematizadas, enfatizando saberes conceituais, atitudinais e corporais. A pedagogia do esporte nos orienta a não priorizar os gestos técnicos, e sim a uma atenção, né, uma compreensão do esporte em si. O esporte da escola deve explorar as potencialidades dos alunos, respeitando suas características individuais e suas limitações. Espera-se que essa forma de ensinar o esporte seja presente em todo o processo educativo. O caminho possível pode ser através do jogo, por ter características mais simplificadas para convivências com significados para os alunos. E a nossa última problemática são as questões de gênero. Se pensarmos que os corpos são diferentes, é necessário que os gêneros, as orientações sexuais também são. Por gênero, entende-se a condição social a qual nos identificamos como masculinos ou femininos. Sexo é usado para identificar as características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres. Orientação sexual refere-se à forma pela qual a pessoa lida com seus desejos particulares, estando relacionados com as pessoas, como as pessoas se relacionam, expressam seus desejos como homens e mulheres. Muitas vezes, os docentes costumam separar os meninos das meninas durante as atividades, diferenciando as atividades de acordo com o sexo. Esse procedimento reflete a dificuldade dos docentes desenvolverem um trabalho voltado para a coeducação. As diferenças físicas não devem se constituir em dificuldade de acesso às nossas aulas, que sejam aulas acolhedoras a todos e a todas, que eles se sintam respeitados e valorizados. Então, o ideal seriam as aulas mistas, durante as aulas. Souza Júnior indica algumas intervenções que evitam as desigualdades de gênero e que respeita a diversidade, que as atividades sejam orientadas pelos eixos sensibilização,
situações inclusivas e equidade, em que experiências, né, levem em consideração sempre essa equidade de gênero.